Então o ML tem 14 diagramas, 7 deles são estruturais, 7 são comportamentais. Quais são os diagramas comportamentais do ML? Pelo menos se a gente considerar o subconjunto aí o conjunto aí de 14 diagramas. Então esses são os diagramas comportamentais. Eu vou dar exemplos aqui de 5 deles, que esses 5 estão em negritos. Os outros 2, que é o diagrama de visão geral e interação, deixar de fora o diagrama de tempo também. Começar com o diagrama de caso de uso, que dos comportamentais é o mais usado, é o mais comum, vamos dizer assim. Não sei se é o mais usado, mas é pelo menos aquele que você usa quando você está levantando requisitos, comunicando com o cliente. Então o mais simples, acho que o mais simples é o termo mais adequado, que é uma notação bem simples para você já usar no início do processo para comunicar com o seu cliente, por exemplo, sem muitos detalhes técnicos da aplicação. É um diagrama bem geral da ML, bem simples, por isso ele é usado muito na fase de especificação de requisitos, porque ele não tem muito detalhe do produto em si, ele tem um detalhe do que é o problema do cliente, o que o software tem que prover de serviço, vamos dizer assim. O que ele mostra principalmente? Quais são os usuários do sistema, quais funcionalidades esses usuários acessam. Então, esse que é o foco principal. E, além disso, quando ele mostra as funcionalidades, que ele chama de caso de uso, tem os relacionamentos entre essas funcionalidades. Então, o foco é mostrar os usuários do sistema, as funcionalidades do sistema e um pouco de como que essas funcionalidades têm que interagir entre elas, tem uma dependência entre elas. Por enquanto, vou dar só um exemplo simples aqui do diagrama de caso de uso. Que mostra aí um sistema bancário, por exemplo, pelo menos parte do sistema bancário. Vocês não precisam se preocupar muito com a notação. O que é importante entender aqui nessa figura é só que os homens palitos são os usuários do sistema. Então tem um usuário que chama funcionário, tem um usuário chamado banco, tem um usuário chamado cliente. O banco talvez seja o gerente do banco. As elipses são as funcionalidades do sistema. Geralmente são verbos ou no infinitivo, alguma coisa que dá ideia de ação. São as funcionalidades do sistema. Por exemplo, abertura de conta. Aí tem 2 tipos de abertura de conta parcial, abertura de conta poupança. Tem que cadastrar cliente, tem saque, depósito, saldo, ver extrato, registrar movimento. Então exemplos de funcionalidades que o sistema bancário deve prover. Um outro detalhe dessa figura é que tem um retângulo aqui em volta das elipses, que é muito comum ser usado para delimitar o que é o limite do sistema. Quer dizer, isso aqui é o sistema, isso aqui está fora do sistema. Então, nesse caso, aí está dizendo que todas essas elipses, que são chamadas de casos de uso, são funcionalidades do sistema, e os bonequinhos, chamados de atores, estão fora do sistema, mas interagem com o sistema. E aí o quadrado, o retângulo, é usado para dizer qual que é esse limite, o que é o sistema e o que não é o sistema. É simplesmente entidades externas ao sistema. Um outro diagrama comportamental também, diagrama de sequência, isso também é bem comum se usar. Muitas vezes ele usa em paralelo com o diagrama de caso de uso, diagrama anterior, para poder detalhar o caso de uso. Ele também aparece muito frequentemente com o diagrama de classes, para dizer como que é a execução de determinada funcionalidade pela classe. Enquanto a classe, o diagrama de classe mostra a parte estrutural do sistema, o diagrama de sequência mostra a parte comportamental dos objetos do sistema. Eles são de certa forma complementares, por isso que eles são muitas vezes usados juntos. Diagrama de sequência, uma coisa importante nele é a ordem temporal. Então ele foca na ordem temporal. Qual que é a ordem que as funcionalidades são chamadas, vamos dizer assim. Vou ter que fazer a operação sacar. Quais são os métodos que são chamados para poder concluir o saque? Vou fazer a operação transferir. Quais são os métodos chamados para concluir a transferência de valor de uma conta para outra? Então essa é a ordem temporal nesse sentido. Qual que é a sequência que as coisas ocorrem para concluir uma determinada funcionalidade, um determinado serviço do sistema. Muitas vezes vou dizer no caso de uso, porque o caso de uso aparece a funcionalidade como a gente viu. Por exemplo, sacar, ver saldo, sei lá, cadastrar cliente, mas não diz como que essa funcionalidade é implementada. Diagrama de sequência, sim. O diagrama de caso de uso diz só a funcionalidade é essa, não diz como. Diagrama de sequência diz o como. A funcionalidade é essa e ela é implementada dessa forma por esses objetos com essa sequência de chamadas de métodos. Então mostra os eventos associados a uma determinada funcionalidade que está sendo modelada. Também é comum mostrar o ator, chamado ator, é o homem palito, que dispara, que é responsável por aquela funcionalidade. Por exemplo, se eu vou sacar, quem foi que solicitou o saque? Se eu vou transferir, quem foi que solicitou o serviço de transferir? Se eu vou cadastrar cliente, quem foi que solicitou o cadastro do cliente? Então
o responsável por disparar aquele evento. Para dar um exemplo aqui de diagrama de sequência, então aqui aparece dois homens palitos que são chamados atores. O primeiro ator é o cliente, o segundo ator é o banco. E os retângulos aqui são os objetos que participam da funcionalidade. O que está sendo modelado aqui é questão de sacar, não, abertura de conta. Vou modelar a funcionalidade de abertura de conta, e para mim abrir conta eu tenho essa interação aqui entre esses objetos. Depois eu explico a notação em detalhes, por enquanto só em alto nível, e esses atores. Então o cliente chega no banco, no gerente do banco, solicita abertura de conta, aí o banco interage com o software que ele tem, onde tem aqui uma classe que chama física 1, um objeto física 1 da classe física, interage com esse objeto interage com outro objeto que chama conta 1 da classe conta comum, esse outro objeto interage com um objeto histórico, objeto ish da classe histórica. Então a ideia é essa, não vou explicar os detalhes por enquanto, só para vocês perceberem que tem atores, entidades externas ao sistema, tem objetos que são internos ao sistema, é o software que foi desenvolvido, e aí representa como que é a interação entre objetos para executar uma funcionalidade. Nesse caso aqui, abertura de conta, onde para abrir conta tem que validar CPF, por exemplo, tem que registrar o histórico da movimentação, etc. O terceiro diagrama aí dos diagramas comportamentais, diagrama de comunicação, chamado diagrama de comunicação, ele é parecido com o diagrama de sequência. Então, também mostra objetos, também mostra mensagens entre objetos, a interação entre atores e objetos. Uma diferença é que ele não se preocupa muito com a ordem temporal. No diagrama de sequência é muito claro qual que é a ordem temporal. É lido sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. No diagrama de comunicação não tem essa ideia. A ideia é só mostrar quais os objetos estão participando da funcionalidade e qual que é a vinculação, o vínculo entre esse objeto. Qual objeto é ligado a qual objeto, sem se preocupar com a ordem temporal, a sequência em que as coisas ocorrem. Então, para você ver, a notação é muito parecida. Então, tem um homem palito que são os atores, tem um retângulo que são os objetos, tem as linhas que representam que um objeto está comunicando com outro objeto, ou que um ator está comunicando com outro objeto, e tem as setinhas que representam mensagens, mas a ordem em si não é sempre da esquerda para a direita e de cima para baixo, não. Pode ser em qualquer ordem, você pode colocar o objeto em qualquer lugar, é parecido com o diagrama de classe nesse aspecto. Você coloca o seu objeto em alguma posição na tela que você acha que fica visualmente mais fácil de ver, talvez para evitar cruzamento de linhas, e não importa muito a ordem temporal. Às vezes você pode tentar ajudar com a ordem temporal, porque facilita ler o diagrama, usando esses números aqui. Por exemplo, nessa figura aparece 1, 2, 3, 4. Quer dizer, se você for tentar entender esse diagrama, sugiro você tentar entender a partir da ordem aqui. 1, confere o CPF, 2, grava a informação da pessoa física, 3, solicita abertura de conta, 4, grava informação histórica. Então facilita entender o diagrama, mas se eu quiser jogar esses dois objetos, conta 1 e este 1 para cima, não tem problema. Enquanto no diagrama de sequência você não pode, é sempre da esquerda para a direita, sempre de cima para baixo. No diagrama de comunicação, não, você pode colocar em qualquer ordem que você quiser os objetos. Outro diagrama muito comum é o diagrama de estados. Estado de atividades é bem comum. Uma característica particular deles é que eles não estão tão alinhados ao conceito de orientação a objeto. Eles já eram, vamos dizer assim, existentes antes de modelar software em outros contextos, e foi incorporado pela OML também, porque percebeu-se que esses diagramas também são úteis para modelar software, mas são diagramas mais amplos. Então, começa com o diagrama de estados. A ideia de diagrama de estados é mostrar os estados de um processo, vamos dizer assim. Onde o processo pode ser os estados de um objeto, pode ser objeto, mas não necessariamente é objeto. Enquanto os outros diagramas, note que eu estava sempre falando coisas de software orientado a objeto. Diagrama de classe, diagrama de objeto, diagrama de comunicação, que é a comunicação entre objetos. Aqui não. Estados é estado de qualquer coisa, pode ser estado de objeto, pode ser estado de qualquer coisa num processo. Muitas vezes é usado para documentar, por exemplo, passos de uma determinada funcionalidade, uma coisa assim. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então vamos um caso aqui de uso do diagrama de estados.
Nesse caso aqui são os estados, pelo menos para mim parece o estado de um objeto, que é o objeto conta. E aí eu quero mostrar quais estados que o objeto conta passa num determinado processo. No caso desse processo que é encerrar a conta, por exemplo. Quero modelar o processo de encerrar a conta. O agente principal desse encerrar a conta é o objeto conta. Quais são os estados que esse objeto conta passaria? Então a ideia aqui é você sempre começar a ler dessa bolinha pretinha aqui e você conclui nessa bola preta dentro da bola branca. É chamado de estado inicial, bola preta, estado final, bola preta na bola branca. Então quais são os estados? Por exemplo, consultando a conta, ver se a conta existe primeiro. Se a conta existe, verificando a senha. Entendeu? Você só pode encerrar a conta se você souber a senha dela, por exemplo. Então, valida a senha. Verificação do saldo. Para poder encerrar a conta tem que estar saldo zero. Então verifico se tem saldo maior que zero para permitir ou não encerrar a conta. Se for positivo, quer dizer, o saldo é igual a zero. Ou melhor, se for positivo, o saldo maior que zero, vou sacar. Aí eu vou entrar no estado sacando o valor, quer dizer, para me encerrar a conta eu tenho que sacar todo o valor positivo que tem naquela conta. Pois se o saldo for zero, eu entro aqui em encerrar a conta. Muitas vezes no diagrama de estado eu também uso condicionais. Nesse diagrama aqui, como ele é mais simples, quem modelou ele preferiu não colocar, mas quando for necessário, você quiser, você pode usar um losango para dizer que é uma condição que vai passar por dois caminhos. Por exemplo, se o saldo for positivo, eu vou por esse caminho. Se o saldo for negativo, eu vou por esse caminho. Se o saldo for zero, eu vou por esse caminho. Então, poderia usar. A gente vai ver mais para frente como que acontece isso. Para a aula de hoje, vamos nos contentar com esse exemplo simplificado aí para dizer o que é, qual que é a ideia geral do diagrama de estados. Diagrama de atividade muito parecido com o diagrama de estados. O único ponto aqui é que em vez de mostrar os estados de um objeto, os estados de alguma entidade no processo, eu vou mostrar as atividades, as ações que ocorrem. Então lá eu estava falando em conta, o estado da conta é validando senha, por exemplo. Então não estou muito preocupado com a atividade, o que foi feito, estou preocupado com o estado da conta, que era verificando saldo, validando senha. Aqui não, estou pensando na ação. Quais são as ações que precisam ser feitas para concluir um determinado processo, uma determinada funcionalidade, um determinado requisito, por exemplo. De novo, não está amarrado a software orientado a objeto. Você pode usar para modelar qualquer processo, inclusive software orientado a objeto. Por isso está incorporado na ML. Tem um foco bastante no fluxo de controle, então é muito comum aparecer os desvios. Também é possível no diagrama de estados, mais comum no diagrama de atividades. Então a notação é bem parecida. De novo, tem um estado inicial, que no diagrama de atividades é mais comum falar de iniciação, os autores chamam de estado inicial também. O bolinha preta dentro da bolinha branca, que no diagrama de atividades é chamado de conclusão, algumas pessoas também chamam de estado final. E aí o que você tem aqui no meio são atividades, não são estados. Então, essa que é a diferença. E atividades você representa retângulos com bordas arredondadas. Nessa figura aqui está bem arredondado, mas em algumas ferramentas retângulo mesmo são as bordas arredondadas. E é importante, já que é atividade, você nomear as atividades como ação. Então é muito comum você usar verbo no infinitivo. Por exemplo, no caso aqui, receber número da conta. Então, receber é uma ação, uma atividade. Tem que receber. Segundo, pesquisar a conta. Aí eu tenho um fluxo de controle aqui que eu verifico dois caminhos possíveis. Pesquisar a conta, se ela é válida, eu emito, ou melhor, ela é válida, não é válida, eu emito a mensagem de conta inválida. Se ela for válida, emito a mensagem de conta válida. Então, dois caminhos possíveis aí, uma unificação aqui também com o losango, e concluo o meu processo aí de validar a conta, vamos dizer assim. Então, nós que o processo pode ser uma coisa complexa, com várias atividades, pode ser uma coisa simples, como é o caso aqui com 4 atividades. Só exemplos, a gente vai ver mais diagramas mais para frente no curso, com mais detalhes dos diagramas. Hoje, só para vocês terem uma noção mesmo. Bibliografia, capítulo 1 e 2 no livro O ML Guia do Usuário.